vamos chamar agora o professor doutor Rosenberg Estrela Santos, que vai proferir a conferência Estudos, só um momentinho, as influências africanas na formação cultural maranhense. Tá? Que são, ontem mesmo a gente discutia isso com a professora Régia Agostinho, sobre essa presença africana no Maranhão, que é muito grande. Então, professor Rosenberg, seja muito bem-vindo a esta sala, a este evento. Tá? De antemão, nós agradecemos muito o convite aceito. Tá? Agradecemos muito que você tenha prontamente atendido o nosso convite. E, então, eu vou passar aqui a ler algumas coisas sobre a sua trajetória, né, a sua formação. Então, o professor Dr. Rosenberg Estrela Santos é graduado em História em 2002, é mestre em Educação e doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. Ele é professor do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão. E leciona disciplinas da área de História. Ele também tem uma experiência muito grande na rede pública estadual e municipal, trabalhando com a disciplina História. E também desenvolve trabalhos técnicos e desenvolveu na área de pesquisa, na área pedagógica e, inclusive, elaboração de projetos destinados ao ensino de história e cultura da África e da população negra no Brasil. Tem experiência na área do magistério e formação de professores com ênfase em história e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, cultura, história da África e da população negra no Brasil, políticas públicas para a população negra, hip hop e movimentos sociais. Participa do Núcleo Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, NIES-Afro, UFMA, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB-UFMA, e dos grupos de estudos em pesquisa vinculados à UFMA. Tá? Por exemplo, o Grupo de Estudo de Movimentos Sociais, Questão Social e Identidades, e do Grupo de Estudo, Pesquisa e Investigação Pedagógica Afro-Brasileira. É autor de vários livros e artigos sobre juventude, história, educação e relações étnico-raciais. E foi vice-presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Maranhão, a PRUMA. Tá? Então, professor, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo a esta sala. Tá? Professor Dino, demais, bom dia a todas e todos. Está me escutando bem, Dino? Todo mundo? Acredito que sim, né? Ok. Sim. Ok, obrigado, pessoal. Eu quero desejar um bom dia e parabenizar pelo evento, né, pela temática do evento, e agradecer em especial ao Gelma e ao professor Dino pelo convite. Eu, particularmente, me senti honrado de participar deste evento, né, com um tema tão instigante, tão importante para a gente, por exemplo, para o curso em que eu leciono, para mim, enquanto professor de História da África, né, de pesquisador da população negra no Brasil e no Maranhão. Pensar num tema como Nossa Terra Tem Mais África, né, num simpósio de literatura maranhense, é algo que chama atenção e é digno de parabéns, né? Então, eu louvo aqui a todos e todas vocês que pensaram nessa temática, nessas discussões e nesse importante diálogo que é necessário fazer sobre a presença africana, a presença negra, a presença da diáspora na nossa formação cultural, né? Na literatura, na religião, nas artes de forma geral. Eu penso que a gente necessita discutir cada vez mais, aprofundar isso, porque a gente, a partir da experiência que eu tenho, por exemplo, em formação de professores, e a partir da experiência que eu tenho na própria licenciatura em que eu ministro, a gente ainda está caminhando a passos muito lentos, né, e passos muito estreitos,
A gente precisa acelerar os passos, alargar os passos para a gente realmente ter um conhecimento sobre a influência africana, negra, da diáspora nas nossas manifestações culturais, literárias. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais sobre isso. Bom, vocês puderam, inclusive, ver aí na minha biografia que eu não sou particularmente da área de literatura, né? Não pesquiso literatura, não é esse o meu campo de estudo, mas eu acredito que quando o professor Dino me convida, ele me convida, inclusive, a partir da experiência e da localização que eu me encontro hoje na Universidade Federal do Maranhão, que é não só lecionando, como coordenando a primeira licenciatura interdisciplinar em estudos africanos e afro-brasileiros do Brasil, né, e que está aqui na universidade. E a gente, enquanto literatura em estudos africanos e afro-brasileiros, a gente, enquanto uma licenciatura em estudos africanos e afro-brasileiros, nós temos buscado trabalhar, né, de forma interdisciplinar os vários campos do conhecimento, para a gente não cair na armadilha e não cair no lugar comum que as nossas licenciaturas, que o nosso campo que o campo da ciência no Brasil e no Maranhão sempre estiveram. É o campo do eurocentrismo, do monoculturalismo. A gente, apesar, inclusive, de ter esse nome, Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, a gente trabalha com uma infinidade de outros campos, outros grupos étnico-raciais, outras histórias, né? Então, a nossa licenciatura tem trabalhado não só com, que muita gente às vezes pensa isso, só com história da África, etc. Não, a gente tem disciplinas de história da Europa, do Brasil, da América, do Oriente Médio, quase não se tem, né? A gente faz uma discussão sobre o Oriente Médio, Ásia, Oceania, e a gente tenta avançar nesse sentido. E aí uma experiência, por exemplo, que nós temos como literatura, e aí eu acho importante, inclusive, socializar aqui com vocês, é que na nossa licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, nós temos o que nós chamamos de eixos interdisciplinares. Em especial, e coincidentemente, né, com esse convite que me foi feito aqui, o eixo interdisciplinar deste ano, do ano de 2023, se chama Literatura Africana e da Diáspora. O que isso significa? Que significa que durante todo o ano de 2023, o nosso curso como um todo, todos os professores, todos os alunos, nós iremos estudar, pesquisar, apresentar trabalhos sobre literatura africana e da diáspora, né? Então, nós temos um conjunto de livros, um conjunto de obras que vai desde romance, quadrinho, cordel, música, né, até LPs né, para quem é mais antigo, LP, né, mas eu digo LP porque é um LP, por exemplo, do Milton Nascimento, que nós vamos trabalhar, literatura infanto-juvenil, literatura africana da diáspora, de forma geral, durante todo o ano, nossos alunos e nós, professores e professoras, nós iremos ler, pesquisar, estudar e depois apresentar obras no campo da literatura africana e da diáspora. Nesse eixo. Esse eixo, inclusive, desse ano, é uma homenagem a uma grande escritora negra, desconhecida por muita gente, chamada Ruth Guimarães. Então, o nosso eixo desse ano, por exemplo, é Literatura Africana e da Diáspora, uma homenagem a Ruth Guimarães, que é uma autora negra que muita gente desconhece e que principalmente ali na primeira, né, na metade dos anos 20, fez muito, né, fez inclusive bastante sucesso, depois foi esquecida, né, e a gente vai retomar os estudos e a leitura de Ruth Guimarães e vai tentar, no segundo semestre, a gente vai inclusive fazer apresentações e por aí afora. Mas eu queria, inclusive, só para vocês terem ideia, da nossa licenciatura, de alguns livros e algumas obras que nós vamos trabalhar este ano com os nossos alunos e com as nossas alunas. Então, por exemplo, tem Fronte, de Edmilson Pereira, O Avesso da Pele, Torto Arado, que todo mundo já está conhecendo, né? Fizeram sucesso aí recentemente, Jefferson Tenório, do Itamar Vieira, Voltar para Casa, Toni Morrison, Cachorro Velho, de Teresa Cárdenas, Heroínas Negras Brasileiras, né, que é um cordel de Jari de Arraes,
Nós, os Macalussu, de José Luandino Vieira, de Angola, Contos Negros, de Ruth Guimarães, Água Funda, de Ruth Guimarães. Nós temos também aqui Negroesia, de Cuti, África Recontada para Crianças, de Avani Souza Silva, né? Nós temos de Cabo Verde, por exemplo, do Monte Cara Vê-se o Mundo, de Germando Almeida. Nós temos o Zimbábue, literatura do Zimbábue, por exemplo, chamada Condições Nervosas, de Tsitsi Dangarembenga, ou Dangaremga, na realidade. Nós temos na Casa da Vobá, que é uma literatura infantil aqui de uma maranhense chamada Luanda Martins Campos. Nós temos da Nigéria, O que Acontece Quando o Homem Cai do Céu, de Leslie Arimar. As Visitas do Dr. Valdez, João Paulo Coelho, de Moçambique. Eu estou falando só, inclusive, porque tem outras, tantos do Brasil, né? Também Guardamos Pedras Aqui, de Luísa Romão, Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, Encontros e Despedidas, que é o LP, por exemplo, do Milton Nascimento, Conto dos Orixás, de Hugo Canuto. Aí nós temos também de Portugal, da Tanzânia, por exemplo, como Sobrevidas, e aí vai. Essas aqui eu citei só algumas das obras que nós vamos trabalhar no nosso curso este semestre. Este semestre e no próximo nós vamos acrescentar outros, né? O nosso curso por inteiro lê essas obras, né? Evidentemente que não todas, a gente vai dividindo aí tem toda uma metodologia de trabalho com essas obras, mas eu acredito que quando o Dino me chama, inclusive, é para mostrar um pouco da experiência do nosso curso em trabalhar com a literatura africana e da diáspora, e de como a gente tem buscado dar a importância que a literatura merece no nosso curso. É um curso interdisciplinar, né, no campo da história, mas a gente busca, evidentemente, com esse eixo interdisciplinar, da importância e a centralidade que a literatura merece. Além desse eixo, a gente tem outros 3 eixos que a gente vai alternando ano a ano, né? Mas quando o professor Dino me convidou, inclusive, eu estou virando aqui, pessoal, porque eu vou passar um pouco, vou compartilhar com vocês. Eu fiquei pensando no que necessariamente trabalhar, né? Deixa eu mostrar aqui. Fiquei pensando no que necessariamente eu deveria trabalhar com vocês. Eu acho que tá bom, né? Eu acredito que vocês estejam vendo. Estamos sim, pode continuar, professor. Então, e aí, quando o Dino me convidou, eu fiquei pensando, eu digo, bom, eu particularmente não sou da literatura, evidentemente, eu sou de um curso que tem trabalhado com história e cultura africana e afro-brasileira. Então, eu acho que a minha contribuição seria trazer alguns elementos que eu considero particularmente importantes, que o curso em que eu trabalho considera particularmente importantes, que são as influências africanas na formação cultural maranhense, entendendo cultura aqui como um amplo aspecto que envolve diversos elementos, né? E por que eu trouxe um tema desse, que é um tema evidentemente gigante? Eu vou fazer algumas pinceladas aqui, porque senão a gente ficaria, né, um tempão. Mas por que eu, inclusive, acredito que era necessário trazer esses elementos aqui? Tem uma coisa muito importante no nosso curso, que a gente discute sempre com os nossos alunos, é que nós partimos de um ponto de vista, que é um ponto de vista, inclusive, construído por um intelectual negro piauiense chamado Clóvis Moura, que ele diz que o nosso Brasil ele é um país inconcluso, um país incompleto. Por que o nosso país é um país inconcluso ou incompleto? Porque, em verdade, a gente conhece de forma... a gente pode até não usar o termo profundo, mas a gente conhece de maneira dominante e hegemônica os aspectos culturais europeus que fazem parte da nossa cultura e da nossa identidade.
Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos povos indígenas, na população indígena, ou quando pensa, por exemplo, na população negra, africana, afro-brasileira, a gente desconhece quase por completo das influências dessas populações na nossa identidade, na nossa formação cultural. A gente, evidentemente, fala uma coisa ou outra, mas a gente, de forma geral, desconhece essa influência. E quando a gente está trabalhando um tema tão importante como essa, a nossa terra tem mais África, eu fiquei pensando, bom, então eu acho importante trazer algumas pinceladas de que África é essa, né? Que nos influencia tanto aqui no Maranhão, que nos ajuda a construir música, literatura, dança, festas, linguagem. Né? Que influências africanas é essa? É evidentemente que muitas dessas influências africanas do Maranhão são influências africanas também para o Brasil, né? Afinal de contas, nós somos um país de maioria negra, com influência africana muito determinante. Assim como o Maranhão. Maranhão, por exemplo, tem mais de 74% da população que se auto-identifica como população negra, né, ou pretos ou pardos. Então, nesse sentido, é muito importante a gente entender que influências africanas são essas para a gente não ficar eternamente nessa inconclusão de nossa identidade ou nessa inconclusão do nosso saber, dessa incompletude do nosso conhecimento em relação à nossa formação cultural, à nossa formação social. E aí, nesse sentido, eu trouxe alguns elementos aqui que para algumas pinceladas para a gente ir trabalhando nesse sentido e para a gente ter consciência e consolidar essas nossas convicções de que realmente a nossa terra tem mais África. Evidentemente que dizer que a nossa terra tem mais África não é de modo algum negar as influências culturais, civilizatórias, etc., dos outros povos, das outras culturas, dos outros territórios, de forma nenhuma. Mas a gente, inclusive, quer destacar isso porque isso, de certa forma, ficou durante muito tempo obliterado, ficou durante muito tempo escondido. Né? E aí eu fiz uma pequena apresentação aqui, né, para ir conversando, dialogando um pouquinho com vocês dessas influências africanas na formação cultural maranhense. E aí a gente, uma primeira coisa que me passou a cabeça vamos discutir um pouquinho da nossa identidade maranhense. Né? Aí eu coloquei aqui, identidade maranhense, o outro lado do Atlântico. Porque, olha só, tem uma brincadeira que eu faço muito com meus alunos e alunas, deve ter alguns por aqui, que eu sempre pergunto assim, bom, todo mundo, por exemplo, conhece, sabe, das influências dos povos que viajaram para o Maranhão, para o Brasil, né, para o Maranhão, os povos europeus que necessariamente nos influenciaram. Né? Ontem com o Henrique estava, inclusive, se discutindo, né, o mito da Atenas brasileira, né? Então você tem não só o mito da Atenas brasileira, você tem o mito da Fundação Francesa de São Luís, né? Você tem vários elementos aqui no Maranhão que fazem com que o Maranhão seja o tempo todo tensionado, né, levado para um referencial que é um referencial europeu. E isso, às vezes, é absolutamente consciente. Eu cito o exemplo, por exemplo, se a gente pegar as avenidas de São Luís, a maior parte das avenidas de São Luís, ou boa parte das principais avenidas de São Luís, são europeias. Então, você tem a Avenida dos Franceses, a Avenida dos Holandeses, a Avenida dos Portugueses, Jerônimo de Albuquerque, Daniel de Latouche, São Luís Rei de França. Né? As principais avenidas de São Luís são avenidas europeias. Muitas escolas, inclusive, versam nesse coro. Nós temos uma avenida aqui que se chama Avenida dos Africanos, que antigamente se chamava Avenida Médici, que depois mudou metade dela, e que é uma das avenidas mais esquecidas que se tem, coincidentemente, né? Enquanto a Avenida dos Holandeses é a melhor tratada aqui em São Luís, a Avenida dos Africanos é a pior tratada aqui em São Luís. Né? Será que é coincidência?
De qualquer forma, a gente, quando pergunta para os nossos alunos, eles sempre sabem quem foram os europeus que formaram a nossa identidade. Portugueses, holandeses, franceses, espanhóis, todo mundo sabe. Quando a gente pergunta, e os povos indígenas que formaram a nossa identidade, quem foram? Normalmente há um silêncio muito grande. E mais, quando a gente pergunta quem foram os povos africanos, as etnias africanas que formaram a nossa identidade, que nos formaram enquanto maranhenses, que são importantes, por exemplo, na formação religiosa, literária, musical, das festas. Ontem o Henrique estava falando de Nangotimê, né? De onde veio? De qual região africana? De qual grupo étnico-racial? Né? Isso daí também é algo que passa normalmente muito, muito longe. Sempre fica um vazio muito grande. Olha, é culpa nossa, é culpa dos alunos? Não, é culpa da nossa formação, né? Que é uma formação eurocêntrica, europeizada, monocultural. E é isso que a gente tem que discutir. E é isso que a gente tem que pensar, como romper e como trazer novos elementos para mostrar que a nossa cultura é muito mais do que a cultura europeia. Não deixa de ser cultura influenciada pelos europeus, etc., mas é muito mais que isso. E aí, quando a gente vai pensar nesses sinais, né, que permitem a gente decifrar essa diversidade, essa complexidade histórica da população afro-brasileira, a gente vai na política, na religião, no trabalho, na economia, na alimentação, no vestuário, na oralidade e na sonoridade, nos sabores, nos odores. Então, um pouco disso aqui, pessoal, é minha intenção trazer para vocês, né? Trazer algumas pinceladas, né, de práticas religiosas. A gente pode pensar nos conhecimentos técnicos agrícolas e de mineração. A gente volta a falar da Nangotimê, terreiro, né, de mina, do tambor de mina. A gente às vezes fala assim, o tambor de mina é um aspecto da cultura, da música, das festas populares muito importante do Maranhão. Ora, mas o tambor de mina e o próprio terreiro de mina e essas pessoas que foram trazidas para cá de maneira forçada tem muito a ver, inclusive, com os conhecimentos técnicos de mineração agrícola, porque, inclusive, esses povos que viviam no continente africano eram muito, muito requisitados, inclusive no Maranhão, pelo conhecimento em técnicas agrícolas, principalmente a técnica de plantio do arroz, plantio, refinamento, etc., e também da mineração. Então, eles são muito importantes nesse sentido e é por isso, inclusive, que eles são muito demandados. Sem falar, evidentemente, do enorme lucro que o tráfico de escravizados dava para os europeus, né? E a gente pode falar de valores sociais, da vida, dos hábitos de alimentação, dos movimentos sociais e políticos, da participação intelectual e científica. Inúmeros exemplos que fazem parte de nossa identidade. E aí eu trouxe aqui uma ideia, que é uma ideia, por exemplo, que está em alguns textos do Reinaldo Barroso, né? E está também em alguns outros textos, que é a ideia do Maranhão Mandinga. A gente pode falar Maranhão Mandinga, Maranhão GG, Maranhão Nagô. Né? Essas são uma identidade importante da nossa identidade que muita gente desconhece. A gente passa ali no centro histórico, ali de frente para a Rua Portugal, tem lá um grupo cultural de capoeira chamado Mandingueiros do Amanhã, né, que é do mestre Bamba, né? E a gente fala muito da mandinga, né, da mandinga da capoeira, da mandinga do malandro, né? E esse Maranhão Mandinga tem a ver justamente com os povos que foram trazidos para cá, forçados, né? E aí eu acho que eu considerei importante, primeiro, a gente pensar nessa identidade maranhense, nessa identidade enquanto Maranhão Mandinga, de onde nós viemos enquanto africanos, né? A partir da nossa ancestralidade africana. E aí é necessário que a gente pense aqui, ó, essas regiões africanas aqui, ó. Essa aqui de azul, que nós chamamos de costa ocidental, né?
que é uma região que anteriormente a gente pode chamar de uma região de Senegâmbia, né? Aqui tem Mali, tem Senegal, né? Tem Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, né? Aqui também vai estar Cabo Verde. Então, são importantes países aqui do continente africano em que muitos desses africanos foram trazidos para cá, ó, a chamada Rota da Guiné, e vieram parar aqui, ó, São Luís, Belém. A gente tem que lembrar que aqui, por exemplo, no século XVII, começo do século XVIII, o Maranhão e Belém estavam juntos, né? Estado do Grão-Pará e Maranhão. Né? A partir de 1750, por exemplo, nós temos uma companhia de comércio que traz mais de 30 mil africanos escravizados para cá, chamada Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criado pelo Marquês de Pombal. Né? Além dessa rota aqui, que a gente chama de Rota da Guiné, tem uma outra rota muito importante para o Maranhão, que tem a ver com essa aqui, ó, chamada Rota da Mina, né? Que tem a ver com o porto de escravizados aqui, né? São Jorge del Mina, né? Ou São Jorge da Mina, que vieram muitos africanos também para cá, para São Luís, ó, que é uma região mais aqui ao centro, né? Ao centro da África. É considerada aqui também costa ocidental, porque depois daqui nós temos uma outra região central, que é chamada Rota de Angola. Também isso daqui, e aí a Rota de Angola é importante também, porque vieram muitos africanos daqui de Angola, não tanto quanto daqui, da região da Senegama e nem da região da Mina, mas vieram milhares também de africanos dessa região de Angola, e que é muito importante, por exemplo, para a nossa língua, para a nossa linguagem, para as nossas palavras, para as palavras que a gente utiliza no dia a dia, para as palavras que as pessoas utilizam na feira, na culinária, nas escolas. Então, isso é muito importante. E além de uma outra rota que vieram menos africanos para cá, que é chamada Rota de Moçambique, que é essa aqui, ó, que vem lá da chamada contracosta ou do Oceano Índico, ó, lá do outro lado, né? Aqui já não é o Oceano Atlântico, mas o Oceano Índico. Essas regiões aqui são regiões muito importantes para a nossa formação identitária, para a formação desse Maranhão que nós chamamos Maranhão Mandinga. A gente tem que lembrar, pessoal, que mais de 18 milhões de africanos foram transportados do continente africano. 11 milhões para a América. Para o Brasil vieram mais de 4 milhões de pessoas. Né? A gente pode olhar aqui, ó, neste gráfico de estimativas de africanos desembarcados entre o século XV e XIX, ó, essa maior coluna aqui é a coluna do Brasil. Ó. Só para vocês terem ideia da quantidade gigantesca de africanos que foram trazidos para o Brasil. E você tem o Maranhão, um dos principais estados em que esses africanos chegaram. Né? O Maranhão chegou no século XIX, é a quarta, quinta maior cidade, uma cidade de enorme importância no Brasil, justamente por sua importância agrícola e por sua enorme quantidade de mão de obra escravizada. E aí, quando a gente pensa, então, no Maranhão Mandinga, nós estamos pensando nessas identidades aqui que são muito importantes. A chamada identidade Yorubá ou Nagô, a identidade Jeje. Quem assistiu ontem, né? Eu estou falando muito porque foi uma que eu assisti bastante, inclusive, falando, por exemplo, da Nã Gotimê, do terreiro de Mina, que é o chamado terreiro de Mina Jeje, por exemplo, um dos primeiros do Brasil, um dos únicos do Brasil, né? Inclusive, se tem discussões se existem em outras partes do mundo, alguns acham que tem, outros que só teria aqui, né? Mas essas etnias, essas formações étnico-culturais e raciais são muito importantes para a formação desse Maranhão Mandinga, né? O Yorubá, o Nagô, o Jeje, Fões, o Fanti-Achante, né? A gente tem um terreiro aqui também nesse sentido, né? Que é chamada área ocidental, chamada Costa dos Escravos. Se a gente pensar nos países atuais, Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, o Golfo do Benin, né? A gente tem, né?
o país que antes era o Daomé, hoje é o Benin, né, e que foi muito importante na formação, inclusive, afro-religiosa do nosso estado, né, corandeiros, pagelância, o encantado, né, mais tarde eu vou tratar do Maranhão encantado, né, o Maranhão é um Maranhão mandinga e é um Maranhão encantado também, é muito importante, né, você tem a região Malê, né, tem os peus, os fulas, os mandingas, os rauçais, né, que tem nesses países aqui, ó, que foram trazidos no que são hoje esses países, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Mali, Burkina Faso, né, e você tem outras áreas que são dessa região onde a gente conhece Congo, Angola, mas também de Camarões, Gabão, e aí vai, né. Isso é muito importante, pessoal. Por que é muito importante? Porque a gente rompe com o conhecimento eurocentrado de nossa identidade. A gente rompe com essa ideia de que né, nós somos a São Luís francesa, a São Luís holandesa, etc. Nós somos muito mais que isso. Né? Nós temos uma diversidade de grupos étnicos, raciais e culturais de nações africanas que foram trazidas para cá e que a gente precisa conhecer, né? Que a gente precisa entender quem são esses povos, né? Então, nesse Maranhão Mandinga, a gente compreende, tentando agora, né, objetivar essas tabelas, etc. Primeiro, que a introdução de africanos escravizados no Maranhão já data da segunda metade do século XVII e aí avança, né? Se a gente pensar, por exemplo, num estudo do Reinaldo Barroso, que tem discutido muito e trabalhado muito as nações africanas que foram trazidas para cá para o Maranhão, ele vai destacar, como eu já falei, a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, e como foram muito importantes os escravizados e as nações étnico-raciais para a nossa formação identitária dessas regiões que a gente chama de Senegama e Guiné-Bissau, na região ocidental. Eu mostrei ainda agora no mapa para vocês, né? Se a gente pensar, por exemplo, foram mais de 35 mil africanos que foram trazidos dessa região para o Maranhão, sem contar, né, da região de Angola, da região de Cabo Verde, da região de Moçambique, que eu já falei para vocês. Né? Aqui o Reinaldo, inclusive, falando, ele diz, chegavam ao porto de São Luís, localizado na Praia Grande, navios abarrotados de escravizados, oriundos dessa região da África Ocidental. Vem aqui, ó, já falei para vocês, ó, que são alguns portos importantes, Bissau, Ajudá, São Jorge da Mina, Lagos, né? Você tem Luanda, Cabinda, Benguela, são importantes regiões do tráfico de africanos e são importantes na formação de nossa identidade. Né? E aqui ele volta a destacar algumas regiões importantes, como a chamada Costa do Marfim, Costa do Ouro, que vieram etnias, né, as chamadas etnias Mina, Caxel e Bissau, foram importantes para o território maranhense. Um outro reino super importante é o reino de Cabu, né, junto com esses outros aqui, ó, Songhai, Gana e Malui. Mas por exemplo, no século XVIII, principalmente na segunda metade, já no século XVII, mas na segunda metade do século XVIII, você tem esse reino chamado Reino de Cabu, que é um descendente, digamos, do reino do Mali, do povo malinquê, né, que foi muito importante na formação de nossa identidade. E aí, deste reino, e de outras sociedades descentralizadas, como os bijagôs, os balantras, os papéus, esses povos, essas sociedades descentralizadas, mesmo esse reino Cabu, que se especializou no tráfico de escravizados, que mandaram muitos mandingas para cá, eles são fundamentais na formação étnica do povo maranhense. E a gente precisa compreender isso. Né? Aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem, ó, bem aqui, ó, vocês podem olhar aqui nessa região ocidental, o reino de Cabu, né? E aqui nós temos outros reinos que são importantes. A partir do reino de Cabu, vocês chegaram aqui Guiné, Bijagôs, Papéus, Nalus, Balantras, Mandingas, como eu já falei para vocês, né? E o povo Mandinga, ele é justamente um descendente do povo do Mali, né? Do povo chamado Malinquê,
que vai dar, inclusive, que vai ser muito importante na nossa formação afro-religiosa. E aqui eu quero destacar, para além do nosso Maranhão Mandinga, que faz parte de nossa identidade, eu quero destacar o Maranhão Encantado, né? A gente estava falando de Nangotimê, né? Inclusive de um romance recente que foi, e os terreiros, chamados terreiros de Mina, que foram formados justamente, então a gente pensar, por exemplo, no terreiro de Mina, né? Importantíssimo aqui no Maranhão, né? De Minas Jeje, fica ali na São Pantaleão, né? Está aqui a foto da mãe Andresa, inclusive da Casa das Minas. A gente tem a ver com esses povos e a gente tem a ver com a formação de um território que não é só um território religioso. É um território que influencia nas festas, é um território que influencia na medicina, na cura das pessoas, no tratamento de saúde das pessoas, na proteção sociopolítica das pessoas. Então, dos terreiros de Minas e de outros tantos terreiros aqui no Maranhão, você sai o bumba boi, sai o tambor de Minas, o tambor de crioula, sai a festa do Divino do Espírito Santo. E essas questões são muito importantes para a gente entender essa influência africana aqui, né? Porque a gente vai criando alternativas, à medida que esses africanos vão chegando aqui, vão criando alternativas de socialização, vão criando alternativas de reprodução das vivências africanas aqui no território brasileiro. E aí, evidentemente, vão criando casas de culto aos orixás, aos encantados, aos vundus, aos inquices. E aí, isso são muito importantes na nossa formação identitária. A gente precisa entender esses espaços do Maranhão Encantado como espaços de ação política, estabelecer estratégias de sobrevivência, de projetos de liberdade, né? Isso são muito importantes, isso é fundamental. E isso ainda influencia muito. A gente fala muito hoje do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, tambor de Mina, da festa do Divino do Espírito Santo, e às vezes a gente não atrela, muitas vezes a gente não atrela esses aspectos à formação dos nossos terreiros, à formação do Maranhão Encantado, e como o Maranhão Encantado tem a ver, e esse termo é um termo da Municarmo Ferretti, tem até um livro chamado Maranhão Encantado, como é que isso tem a ver com uma forma de reprodução dos saberes, da vivência, do estilo de vida, dos sabores dos africanos aqui em território maranhense, né? Aqui nós temos, por exemplo, a Casa das Minas, o terreiro, né, Ilê, Axé, Afonjá, né, que são importantes na nossa formação cultural. Aqui nós temos, por exemplo, né, segundo Sérgio Ferretti, por exemplo, os terreiros foram e continuam sendo um espaço africano no continente americano. Cumprindo suas obrigações religiosas fora da África, um negro cantou, dançou, falou, comeu, pensou, sentiu como seus ancestrais africanos. Fez com que chegasse aos nossos dias culinárias, festas, músicas, danças. Eu estou, de certa forma, acelerando um pouquinho, porque eu sei que meu tempo já está indo embora, né? Ou já foi embora. Mas é muito importante a gente ter uma imagem aqui muito antiga, né, que tem a ver com os terreiros e com a festa do Divino Espírito Santo, e como a festa do Divino Espírito Santo ela foi encorpada e saiu desses terreiros também, né? Evidentemente, você tem aí todo um sincretismo, né, com o catolicismo, com as religiões, com as formas de encantamento dos próprios indígenas. Nós temos uma imagem histórica, por exemplo, do terreiro de Minas, uma imagem, se não me engano, de 1915, né? E que mostra como esses terreiros, esse Maranhão Encantado, são importantes, inclusive hoje, são importantes não só aqui, por exemplo, na capital, né? Porque a gente está falando do terreiro de Minas, a gente pode falar, né, dos terreiros que tem na Fé em Deus, no Anil, etc., do Pai Euclides, grandes terreiros, importantes terreiros aqui no Maranhão, mas a gente pode falar, por exemplo, de toda a Baixada Maranhense, né, de muitas regiões do Vale do Itapecurum, do Vale do Mearim, do Vale do Pericumã, que são importantes
importantes espaços de proteção social, de cura das pessoas. Pensar nos pajés, nos curandeiros, no encantado, que são marcas da nossa religiosidade maranhense, né? Inclusive marcas que foram muito perseguidas por exemplo, na metade dos anos 20, ou nos anos 20 do século 20, nos anos 30 do século 20, inclusive com o nascimento do saber médico autorizado, esse saber médico autorizado que começa a surgir, inclusive, né, começa a tomar força com a criação de faculdades de medicina e universidade. Se, por um lado, esse saber médico autorizado, esse conhecimento dito válido, eurocentrado, etc., ele começa a surgir nas faculdades e universidades, ele surge, inclusive, em contraponto às formas de saúde, de cuidado da população negra, da população indígena, da população mais pobre, que se dava justamente aonde? Nos terreiros. Se dava justamente nesses territórios, com os pajés, com os doutores da mata, com os doutores curandeiros, né? Que cuidava, inclusive, dos ossos das pessoas, que cuidavam, né? Inclusive, tratamentos ortopédicos, porque, inclusive, essa população não tinha dinheiro para procurar, né? Pensar isso no começo do século XX, né? E foram altamente perseguidos por conta disso, né? Os terreiros foram perseguidos, invadidos. Nós temos casos de senhoras negras, por exemplo, curandeiras, em que a polícia invade e prende e julga, é processada e presa. Passa anos preso, porque era uma pessoa que cuidava de ervas, que cuidava das pessoas com ervas, né? Que curava as pessoas a partir das ervas, dos chás, etc. E aí foram chamadas de feiticeiras, colocadas em encarceramento. Isso a gente tem muito no Maranhão, né? E tem a ver com a perseguição à cultura africana na formação da nossa identidade. A gente tem que lembrar que na nossa formação cultural, que a gente está falando aqui da influência africana, mas isso foi... houve-se tentativas e mais tentativas de barrar essa influência, né? De todas as formas se tentaram barrar essa influência africana, de todas as formas tentaram fazer com que nossa cultura, nossa literatura, nossa música, nossa dança não tivesse influência negra. E que formas foram essas de impedimento? Todas possíveis. Leis, perseguição policial, currículo escolar, currículo universitário, né? Então, se utilizou de tudo para fazer isso. E, evidentemente, que essa população negra, a gente às vezes pensa, por exemplo, numa mãe Andresa, numa mãe Deni, do terreiro de Minas, e a gente pensa como o Henrique estava contando, inclusive, que tentaram tirar elas ali da Rua São Pantaleão várias vezes, né? E a gente pensa dessas mulheres como elas eram diplomatas, né? Como elas eram articuladas, sabe? Não era uma coisa assim, elas iam, negociavam, articulavam, etc., exigiam, ameaçavam. Então, você tem, inclusive, no terreiro, uma diplomacia política que é muito importante na formação da nossa cultura, né? Então, a gente tem que pensar na presença africana, que compôs um conjunto de representações e práticas que a gente reúne, evidentemente, como eu já falei, catolicismo popular, religiosidade afro-brasileira, culturas indígenas e bases de procedimentos terapêuticos que a gente, né, inclusive, junta tudo no que a gente chama de crença aos encantados, né? Isso, evidentemente, tem um estreito vínculo com o tambor de mina, né? Fala do tambor de crioula seria, digamos, mais profano, etc., apesar de o tambor de crioula também está muito ligado ao aspecto religioso, né? Mas o tambor de Minas surge, né, nesses terreiros, né? E é muito importante que a gente entenda como isso é importante para a nossa identidade cultural, né? Segundo Ferretti, por exemplo, o tambor de Minas é uma manifestação de religião afro-brasileira que surge aqui no Maranhão, evidentemente, com essa influência africana, como eu já falei, provavelmente na Casa das Minas, Jeje, né, e na Casa de Nagô, que fica ali na rua Cândido Ribeiro, que foram fundados por africanos final do século XIX, começo do século XX. Olha só a importância que é isso, né? Então, a gente está falando de um Maranhão encantado que traz para a gente o divino do Espírito Santo, que traz a presença negra nos ritos, nos versos, na culinária. Né? Estava lendo, inclusive, o próprio curso de letras tem uma revista que tem vários artigos, e tem inclusive um artigo que eu estava lendo recente,
aliás, um tempo desse, que falava né, do léxico da culinária nos terreiros de Minas, né? E como, né, como isso é importante para a nossa formação de linguagem, para os nossos hábitos alimentares. Né? E isso tem a ver também com as línguas africanas, né? O Maranhão das línguas africanas. Então a gente tem que pensar o Maranhão como que é também a nossa linguagem é altamente, e aí eu falo do Maranhão como falo do Brasil, é altamente influenciado, por exemplo, pelo tronco de língua banto, né? E aí aquela região ali é uma região, você tem mais na África Ocidental, mais. Acho que ele ficou sem conexão, o Zenberg. Zenberg? Tá top demais, professor. Esse professor arrasa, Rosenberg. Só um momentinho, vamos aguardar. Deve ter caído a conexão dele. Rosenberg? Advogado, né? É muito. Enquanto você tem culturas europeias que são muito, né, muito das consoantes, etc., aqui as línguas africanas são muito vocálicas, né, são muito das vogais, né? Na nossa sintaxe, né, a gente às vezes, aqui no Maranhão, a gente é muito isso, né? Da chamada dupla negação, né? Ou né, essa dupla negação tem muito a ver com o tronco linguístico banto, né? Ah, tu quer isso? Não, não quero não. Você não fala só não quero. Você fala não, não quero não. Você nega várias vezes, né? Isso tem muito a ver com esse tronco linguístico, além de outras tantas referências que vai enriquecendo o patrimônio linguístico português do Brasil, né? Então a gente pensa, por exemplo, recreação, samba, capoeira, instrumentos musicais, berimbau, cuíca, gogô, culinária, mocotó, moqueca, religiosidade, candomblé, umbanda, mina, poéticas orais, né, os tutus dos acalantos, o tindolelê das cantigas de roda, a cachumba, né, o dendê, o machixe giló na Campo da Flora, da Paulo Camundonga, a minhoca, nos usos e costumes, o cochila, a muamba, nos orçamentos, as miçangas, os balangandãs, né, as vestes, as sungas, a habitação cafofo, a gente fala muito aqui, né, cafofo, muquiço, a família, caçula, pessoal, o babá, eu quero depois falar um pouquinho do caçula, né, bunda, corcunda, benguela, capenga, né, sacana, e aí vai tantas outras formas desse nosso Maranhão das línguas africanas, né? A gente fala, por exemplo, moringa no lugar de bilha, corcunda no lugar de giba, que são as palavras portuguesas, né? Que eram para ser dominantes. Capenga no lugar de coxo, cachaça ao invés de aguardente, cochilar ao invés de dormitar, xingar ao invés de insultar, molambo ao invés de trapo, morimbondo ao invés de vespa, dengo, né, por mimo, cachumba, que né, a gente não fala por dentro das orelhas, e caçula, ao invés de falar Benjamin, né? E essa é importante, a ideia do caçula, eu gosto muito dessa coisa do caçula. Por que no Maranhão, no Brasil, de forma geral, o caçula é muito forte, ao invés do Benjamin? Porque eram as mães negras africanas que cuidavam das crianças, inclusive as crianças brancas. Né? As mães tinham e deixavam ao cuidado das mães negras, das vós negras, que eram quem cuidavam das crianças e quem acalentavam no seu colo, né? Que chamavam, portanto, de caçulas as mais novas. Isso tem a ver, inclusive, né, com esse processo de formação sociocultural do nosso país. E onde é que ficaram essas línguas? Onde é que ficaram, né? Nós estamos nas feiras, etc., mas está nos terreiros, está nas comunidades quilombolas, está no Maranhão Terra de Preto, e aí eu já estou caminhando para o encerramento, tá, pessoal? Está no Maranhão Terra de Preto, né? Essas linguagens, elas foram, né, preservadas e difundidas, né, nos terreiros, como eu já falei, nas festas e nas comunidades negras rurais, né, nas comunidades quilombolas, na litúrgica dos terreiros. A gente precisa entender isso.
né? Nosso estado é um estado que tem uma das maiores comunidades negras remanescentes. Aqui eu trouxe um gráfico que mostra o Maranhão com 653, ainda tem muito mais. Só hoje ainda tem mais de 800 comunidades quilombolas remanescentes, auto-intituladas, e tantas outras passando a se reconhecer como comunidades quilombolas. Isso não é um dado qualquer, isso é muito importante, porque é nessas comunidades que vai se preservando, se difundindo, se reproduzindo a influência africana no Maranhão. E quando eu falo influência africana no Maranhão, como eu estou tentando demonstrar, eu estou falando em inúmeros aspectos de nossa sociedade. A gente tem, o quilombo, inclusive, é uma palavra que se origina do banto, né? O quilombo, por exemplo, depois ele vai ser aportuguesado por quilombo. Aqui tem um texto do Kabengele Munanga que explica a origem e a formação, né, dessa palavra. Deixa eu avançar, né? Portanto, a gente não pode perder de vista que o fazer poético, em diferentes partes da época, também se apresenta de diversas maneiras aqui, né, no cantos funerais, nas canções de Miná, nas preces, nos cantos religiosos, né, no que a gente chama de texto percussivo ou na poesia dos tambores. Isso é muito forte no Maranhão, sabe disso, né? Na nossa tradição oral, no ritmo do reggae, no ritmo do hip hop, no cordel, no repente, e são elementos muito importantes, né, no boi, nas manifestações culturais em forma de círculo, que são muito importantes, muito fortes na cultura africana. Repara, né? É o tambor de crioulo em círculo, é a capoeira em círculo, é o hip hop, a rota de break em círculo, e a gente, né, tem essa influência da circularidade africana, da circularidade da cultura africana, que é muito importante. Para encerrar, eu trouxe um poema do Solano Trindade, que é um pernambucano, não é um maranhense, não está no campo da literatura maranhense, mas está no campo da literatura afro-diaspórica, que eu acho muito importante, porque normalmente nós temos a imagem do navio negreiro como uma imagem de terror, como uma imagem de violência, que não deixa de ser, foi e é uma imagem de terror, uma imagem de violência, mas é muito mais que isso, e é isso que eu quis mostrar no começo. E aí eu acho esse poema sempre muito lindo e eu gosto muito de trazer ele. Ele diz assim: lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos minha gente olhar. Lá vem o navio negreiro por água brasiliana. Lá vem o navio negreiro trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá veio o navio negreiro cheinho de inteligência. E essa inteligência, essa poesia, essa resistência tem muito do maranhense e da nossa cultura. Obrigado, pessoal. Muito bem, Rosenberg, Estrela, Santos, muitíssimo obrigado. E você vai ficar nos devendo, tá? Daniele, só um momentinho, tá? Porque a gente está em cima da hora também para entrar nas comunicações. De antemão, eu quero fazer aqui um pedido e, ao mesmo tempo, já cobrança para o Rosenberg, tá? Eu acho que a fala dele nos instigou tanto, que agora nós ficamos querendo cobrar de você a segunda parte e uma terceira parte. Então, eu acho que em abril, porque o nosso grupo, Rosenberg, que estuda a literatura maranhense, e como você mostrou aí, eu acho que não tem dúvida nenhuma de que o Maranhão é o estado mais negro do Brasil. Ontem mesmo, Darville, que é um estudioso de um autor negro maranhense, ele é lá do Rio de Janeiro, estuda Astolfo Marx e Nascimento de Moraes, fazendo uma referência ao número de quilombos nos estados. A Bahia, que é um estado muito grande em relação ao Maranhão, tem a metade dos quilombos que o Maranhão tem. Minas Gerais, que é um estado gigantesco em relação à população e territorialmente falando, tem a metade dos quilombos do Maranhão. Então, o Maranhão precisa focar também nessa questão.
E a nossa literatura é toda voltada aí para essa questão do negro. E tem até uma crítica que fizeram a Luiz Azevedo, quando escreveu o Mulato, que ele tinha colocado a palavra corfo, tá? No Mulato. E aí disseram que ele estava usando lusitanismos demais na obra. E ele corrigiu lusitanismo na palavra corfo e achou risível, né, que as pessoas achavam que corfo era uma palavra tipicamente portuguesa que não deveria ser usada. Né? Lógico que não é. Né? Corfo é bem maranhense, derivada aí, né, dessas culturas todas que formaram a nação. Bom, então eu queria te convidar para, em abril ou maio, né, a gente vai acertar contigo, e convidar todas as pessoas que estão aqui neste grupo para uma fala, seria à noite, né, numa quinta-feira à noite, para a gente poder avançar mais. Eu acho que a gente precisaria de mais tempo para debater, né? E que a gente fica nessa cobrança aí para você falar isso, né? A gente costuma dizer que ninguém mandou você se aprofundar tanto num tema, e quando você se aprofunda muito num tema, você dá aos ouvintes essa sensação de que, bom, eu vou instigar mais, né? Eu preciso mais beber nessa fonte. Então você deixou essa sensação em todo mundo, né, de que a gente precisa te sugar mais, né, tirar mais do que você já, através de pesquisas, botou, né, na sua memória, e vai precisar dividir isso com a gente, porque a gente vai te cobrar agora bastante, tá? Obrigado. Então, Rosenberg, pode falar. Obrigado mesmo. Eu entendo que eu fui até 10h30, eu tinha que ter deixado um pouquinho para discutir. Eu sei que tem o resto do evento. Fiquem tranquilos, assim, eu estou plenamente à disposição. Agradeço muito o convite, agradeço muito as pessoas que estão aqui, que me ouviram, que ficaram até agora, né, me ouvindo. E estou à disposição de todo mundo, tá? Fica tranquilo, a gente se encontra aí mesmo, estou à disposição para a gente debater em outro momento. Sei que o evento tem que correr, né? É isso. Daniela, é isso que eu ia propor, tá? Que a gente fizesse uma outra, agora em abril mesmo, uma quinta-feira, que o Rosenberg fosse tratar dessas questões, porque a gente tem muita coisa para instigar. Se a gente for fazer esse debate agora, a gente vai chegar até o meio-dia instigando o Rosenberg sobre essas palavras todas, sobre essa influência toda, sobre uma questão problemática, que isso me chama muito a atenção. Nós somos o estado mais negro do Brasil, mas nossa escola tenta apagar isso. Então, é um debate que vai demorar um pouco para a gente fazer, que a gente precisa fazer. Então, de antemão, nós vamos divulgar essa conferência, será uma reunião do GELMA, e a gente vai precisar, né, do apoio de vocês todos para a gente enriquecer esse debate. Então, Rosenberg, muitíssimo obrigado pela essa manhã maravilhosa que você nos deu, por essas falas, né, muito lúcidas, e que Mauro, Samara, Helena, Adriana, Daniele, essas falas, elas só nos animam mais. A gente botar na cabeça que nós conhecemos ainda muito pouco para o que a gente deve, né? Então, essa fala do Rosenberg é um ânimo, uma injeção para dizer, olha, procurem, pesquisem e corram, tá? Porque o conhecimento está aí, nós temos mesmo que procurar. Então, Rosenberg, muito obrigado mesmo, tá? Valeu, Gino. Bom dia.